Olá, meus amigos, queridas amigas, boa noite para todos. Com muita alegria, vamos dar sequência ao nosso estudo das quartas-feiras e hoje estudando uma lição da coleção Fonte Viva de Emmanuel. Sejam todos bem-vindos, hoje dia 15 de maio, e o nosso abraço para todos aqueles que acompanharão esse estudo em outros dias. Muita paz a todos. E o nosso abraço, nosso boa noite aqui às amigas, aos amigos que já estão chegando para participarem conosco. A Luci Farias, muito bem-vinda, Luci. A Romilda Martiniano aqui também no Insta, a Sandra Paulino, o Rafael Casotto, boa noite. Tudo bem, Rafael? Beleza? Bem-vindo. Aqui no Facebook, a Edna Markovics, a Odete Oliveira, muito boa noite. Aqui também a Cleusa Bueno, a Ana Lopes, bem-vinda. A Cida Baldan, Cristiano Nunes, a Najib Saba. Que legal. Gostaria de fazer uma observação aqui de início, que esse estudo ele era então realizado, né, sempre na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, pelo Facebook. Mas hoje percebi que a página teve algum problema aí, creio que foi invadida a página Espiritismo Brasil. Então a gente está fazendo aqui pela própria página do Facebook, pelo meu perfil, né? Até ver como as coisas vão se ajeitar aí para com essa página. A Bene Garcia aqui conosco também, muito boa noite. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspire a todos, para que aquilo que hoje for ofertado a nós por Emmanuel possa ser bem recebido por cada um de nós como um incentivo à melhoria na condição de vida, a novos hábitos mais voltados para com o Evangelho de Jesus. A Andréia Fernandes também aqui conosco, boa noite. A Helena Neves, muito obrigado. A Ercília Machado, a Graça Barbosa também aqui chegando já. Muito legal. Vamos então iniciando e hoje nós vamos estudar a lição de número 21, intitulada Oração e Renovação, que é do livro Vinha de Luz. Tá legal? Deixa eu aguardar só um minutinho, que eu entrei um pouco mais cedo, né? Às vezes o pessoal espera aí às 8 horas. A Lourdes Galvani aqui também conosco. A Viviane Monteiro, que legal, bem-vinda, Viviane. A Zaida Borba também conosco, boa noite. Muito legal, muito bem-vindas. Então vamos iniciando, né? Lição 21, Oração e Renovação, do Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Tudo bem, Zizi Cristóforo? Boa noite, um abraço, viu, minha amiga? Aí então nessa lição, amigos, o Emmanuel ele vai comentar uma fala de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6, quando Paulo disse: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Uma fala um pouco difícil aqui de Paulo, né? Vamos buscar primeiro o contexto dessa fala de Paulo. Nesse capítulo 10, amigos, da carta de Paulo aos Hebreus, Paulo comenta sobre aqueles sacrifícios equivocados que a humanidade já se entregou em tempos recuados, né?
principalmente lá a época de Moisés. Tudo bem, Rose? Bem-vinda. Na época de Moisés, amigos, nós sabemos que a humanidade, muito provavelmente nós mesmos, né, que estamos reencarnando desde essa época, ou mais, né, muitas vezes a humanidade se entregava à prática de sacrifícios, né? As pessoas entendiam que era preciso acalmar a ira de Deus. Então fazia lá a oferenda de um animal, matava um animalzinho para oferecer em sacrifício a Deus. E eles assim pediam, né, que Deus abençoasse a lavoura, abençoasse na guerra e todas aquelas coisas, né, pedindo o amparo de Deus, entendendo que o sacrifício era agradável a Deus. Então, durante muito tempo, assim, a humanidade procedeu de uma forma ingênua, mostrando um desconhecimento do Criador, né? Mas depois de Moisés, muito à frente, mais de 1.300 anos após a vinda de Moisés, veio o nosso governador planetário espiritual, Jesus. E quando Jesus veio à Terra, ele deixou muito claro que Deus é o nosso Pai. Ele fez questão de chamar Deus de Pai, tanto que na oração ele começa, né? Pai nosso que estais nos céus. Então Jesus, ao chamar Deus de Pai, mostrando que Deus é um Pai amoroso, um Pai que nos ama incondicionalmente, caiu por terra a ideia da necessidade dos sacrifícios, de acalmar a ira de Deus. A gente passou a compreender um pouco melhor a Deus. Então a nossa meta, a partir do entendimento com Jesus, é buscar viver de acordo com as leis divinas, né? Entrar em harmonia com o Criador. Então, nesse sentido, é que nós devemos agir e não nos preocuparmos aí com sacrifícios, tá legal? Pessoal, é só voltar a explicar aqui, mais amigas e amigos que conectaram já conosco. Esse estudo nós costumávamos realizar na página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Facebook. Mas hoje eu percebi que a página está um tanto quanto estranha, né? Me parece que a página foi invadida. Então eu decidi fazer aqui pela minha página para evitar problema, né? Tá bom? Então não deu nem muito tempo de avisar a vocês. Eu deixei um recado rápido um pouco antes das 8 horas, mas pode ser que nem todos viram, infelizmente, né? Tomara que... Mas tem um número bom de pessoas aqui também, acho que muitos conseguiram, né, perceber que seria pela minha página. Um nosso boa noite aqui às amigas que foram chegando, os amigos também que já estão conectados aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria perceber a presença de vocês. Deixe-me ver se tem algum comentário aqui já, alguma pergunta. A Graça até comentando aqui, né, que o Alexandre, que também é outro que divulga na página, também acho que não fez, né? Então, bom, quem já estava também, né, seguindo na minha página, já fica mais fácil. A Rose também está comentando aqui que o Alexandre avisou, né, que foi realmente invadida a página. Então, acho que a maioria já estava atenta aí, né? A Bruna Souza comentando aqui que foi uma semana delicada, né? Esteve ausente devido à crise de gastrite. Difícil, hein, Bruna? O esposo perdeu um ente querido. Puxa vida. Tem fases aí duras, né? A gente faz uma vibração ao final, Bruna. Deus abençoe aí a sua família, dê forças a vocês, muita paz para superar essa fase difícil aí. Obrigado, Viviane. Então vamos prosseguindo aqui. Aí o Emmanuel diz assim: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Então, a gente entende assim: adoração
A doutrina espírita coloca como uma lei moral, né? Uma lei dentre aquelas que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, uma lei moral. Adoração no sentido não de ficar, né? Aquela coisa assim, bajulatória, não é isso. É adoração no sentido de reconhecer a beleza da criação divina. A gente louvar a Deus por cada beleza que nós presenciamos, como um pôr do sol, como a beleza da natureza, dos reinos animais, do reino animal, vegetal, ao ver uma criança, né? Então, assim, tem muitas belezas que a gente percebe da criação, e a gente ter esses olhos de ver a beleza que nos rodeia em todos os lugares, né? Perceber Deus em tudo. Isso é uma forma de adoração a Deus, né? De reconhecer a sua criação maravilhosa. E através da oração, amigos, a gente cria um caminho para Deus. Vejam que é importante isso, porque nós precisamos estar conectados ao Pai, né? E a oração é o caminho que nos leva nessa conexão com Deus. A oração está aí à nossa disposição para qualquer momento do dia. Não é somente ao levantar-se e ao se deitar que nós devemos fazê-la. Podemos orar durante o dia, né? Qualquer minutinho que a gente eleva o pensamento, não precisa preces longas, mas que a gente tenha esse hábito. Aí o Emmanuel, a seguir, ele começa a deixar alguns exemplos de como que a prece nos beneficia. É importante entendermos isso. Quanto que a oração é importante na nossa vida. E ele diz assim, a súplica no remorso, veja bem, primeiro ponto que ele analisa a oração, no remorso. Então a súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. Vejam como é verdadeiro isso. Quando nós erramos, nos arrependemos de certa atitude equivocada, que a gente agiu mal, então a gente se arrepende e quando bate aquele remorso, aquele sentimento que creio que todos nós já sentimos, aquela dor de ter aquele arrependimento profundo de ter agido mal. Na hora do remorso que a gente faz uma oração a Deus, é lógico que a gente vai às lágrimas, né? E o Emmanuel está dizendo, lágrimas consoladoras. Porque a oração, ela vai provocar essas lágrimas consoladoras que lavam a alma, né? Que nos dão um alívio momentâneo para aquela dor que a gente sente do remorso. Então a oração na hora do arrependimento e do remorso, ela é uma bênção. Porque nessas horas a pessoa está mal, né? A pessoa está entristecida, está chateada de ter errado, e a oração é uma bênção nessa hora. E ele diz a seguir, a rogativa na aflição, agora é na aflição, dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. Olha que interessante. Na hora da aflição, naqueles momentos difíceis da nossa vida, que estamos passando por um problema, uma dificuldade, né? Então, quando a gente ora nesse momento de aflição, a gente sente que com a oração, a gente tem como que uma tábua de salvação, que a gente se agarra, né? A gente se fortalece nessa hora com a oração. Porque na hora da aflição, amigos, é muito comum nós nos sentirmos pequenos, nós nos sentirmos frágeis, não é assim? A gente se sente tão fraco na hora da aflição, da luta, daquela dificuldade que a gente está enfrentando, nós sentimos a nossa fragilidade. E a oração, então, o que faz nessa hora? Desperta em nós humildade. Olha que bonito que o Emmanuel coloca. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se sente pequeno, nós não nos sentimos capazes de resolver a situação. Nós sentimos a necessidade do auxílio de Deus.
então a gente desenvolve humildade de rogar a Deus o auxílio. Aí ele diz ainda, a solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia, ou seja, diante dos sofrimentos, né, como uma doença prolongada, aquela coisa que vai, né, aquela dor que a gente vai arrastando por longo tempo, com a oração a gente vai sentir forças novas. A gente vai sentir que parece que estamos sendo carregados, que a gente parece que não tinha força para enfrentar aquele momento difícil. Então a gente sente naquela hora a misericórdia de Deus. Porque nos momentos difíceis é que nós sentimos mais a presença de Deus. Tem até uma música bonita, né? Eu não vou me recordar a letra, mas que comenta mais ou menos das pegadas na areia, né? Que tinha lá os passos, né, de duas pessoas que caminhavam. E de repente diz na letra que no momento mais difícil daquela pessoa, da vida dela, mais difícil, a pessoa percebe que só tinha os seus passos, porque era Jesus que caminhava com ela. Aí naquela hora a pessoa diz, mas Senhor, na hora mais difícil tu me abandonastes. E na letra vai dizer, né, não, nessas horas das tuas dores, dos teus sofrimentos, eu te carreguei no colo. Então é essa a ideia, né? Nas horas mais difíceis, a gente vai sentir o amparo do alto. A gente vai sentir que estamos sendo carregados, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Bruna está dizendo, é verdade, na aflição da dor sentimos muito como somos frágeis, né? Isso que a gente comentou, a gente percebe muito mesmo, né? É muito claro isso. Boa noite aqui, mais amigos chegando. A querida amiga Joana Scarpellini, tudo bem, Joana? Muito bem-vinda, viu? Feliz com a tua presença aqui também. E todos os demais aqui, né? A Gorete Curtis também pedindo orações pela Nilva Steffen, né? Não sei se estou pronunciando certo. A gente faz a oração ao final, tá, Gorete? Se você, né, mentaliza junto, pedindo por ela, a gente vai fazer sim uma oração em conjunto. Ah, obrigado. A Fátima aqui no Insta está lembrando que a música chama Passos na Areia. Uma música muito bela, né? Eu falei aqui muito rapidamente, de forma equivocada, mas acho que deu para lembrar, né? Obrigado, viu, Fátima? A Edna Markovic dizendo, né, que é maravilhoso, realmente, né? A música aqui também, a Helena Neves confirmando, Pegadas na Areia. A Mônica Rovigatti aqui conosco também, a Thaís Del Rey, legal, muito bem-vindas, a Irani. A Irani está dizendo, estou sentindo com meu marido na Santa Casa de Bebedouro. Puxa vida, né? Enfrentando também um momento difícil, né? Deus abençoe vocês aí, a ele. Que bom, né? Que você está sentindo essa força aí, né? Esse amparo. Deus abençoe a ele e a vocês aí para superar os momentos difíceis. Antônio Marcos, né? Tá lembrando aqui a Viviane. É que tem mais, né? Intérpretes aí da música também. Parece que tem dupla sertaneja também, né? Então vamos lá. Continuando, aí o Emmanuel diz assim: a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, olha o que ele diz agora, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Vejam que interessante isso, né? Ele começa dizendo os benefícios da oração: refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva. Só que ele destaca, amigos, a gente precisa prestar atenção nisso. Ele fala sobretudo, quer dizer,
É como se o ponto mais importante, né, da oração, ela afeiçoa o coração ao serviço divino. Olha que bonito. Porque a prece feita pelo coração, a prece verdadeira, não a repetição de palavras, né? Porque tem muitas orações que nós fazemos que não passa do teto, né? A gente brinca, aquela oração que não segue, né? Não vai para mais alto. Aquela repetição de palavras, muito distraidamente, a gente precisa orar com fé, com amor, com emoção, né? Aquela conversa com Deus. Quando assim acontece, a prece nos motiva ao serviço do bem, porque a prece trabalha os nossos melhores sentimentos. A prece mexe com o amor em nosso coração, né? Nos deixa assim mais emotivos. E nessas horas, a gente entra em comunhão maior com o amor de Deus. Então, nesses momentos de prece, parece que a gente tem o coração mais aberto ao amor, né? À compaixão. Por isso que é importante orar sempre, verdadeiramente, né? Sabe aquela oração que às vezes a gente vai às lágrimas, né? Não é assim? Lógico que não, nem sempre. Mas tem dias que a gente ora que a gente vai às lágrimas. Porque é aquela oração feita lá do fundo do coração. Então essa oração, ela vai despertar em nós bons sentimentos. E o Emmanuel está dizendo, né, lindamente, ela afeiçoa o coração ao serviço divino. Porque, amigos, os Espíritos falam muito isso. Nós precisamos despertar para o interesse do trabalho no bem. É muito importante, a gente repete sempre isso, né? Se nós quisermos evoluir verdadeiramente, se nós quisermos encontrar felicidade verdadeira, nós precisamos enxergar os nossos irmãos com as suas necessidades. Nós precisamos perceber que podemos ser úteis, mesmo que minimamente nós podemos. E a partir do momento que nós temos desejo de servir no bem, quer seja ouvindo alguém, um pequeno favor, né, cumprimentando alguém com alegria, enviando uma mensagem carinhosa para alguém, se interessando pela vida da pessoa, perguntando como está. São pequenas coisas que a gente se predispõe ao trabalho, a mostrar ao outro que nós queremos ajudar de alguma forma. E é isso que a oração trabalha em nós. Aí o Emmanuel diz, na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, né, das nossas orações, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Vejam que interessante isso também. Nós podemos pensar que a nossa oração agrada a Deus, Deus gosta da nossa oração, ela vai ser boa para Deus, né? Na verdade, a nossa oração é importante para nós, não é? Lógico que Deus quer que nós tenhamos o hábito de orar, mas a oração, Deus não necessita das nossas orações, vocês estão entendendo? Não é que Ele não quer que nós façamos, não é isso. Deus não precisa das nossas preces, porque Ele é o Criador, o amor absoluto, o poder, né, máximo. Deus pode tudo. Então, quem precisa fazer orações somos nós, né? Não é Deus que precisa, nós precisamos. Então, o Emmanuel diz aqui, devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, porque tudo que a gente repete, amigos, vira hábito, né? Se a gente começa a fazer oração sempre, né, tendo esse hábito já adquirido, quanto mais oramos verdadeiramente, a gente vai alcançando, né, condições melhores de harmonia íntima,
de paz, de elevação espiritual, e a gente vai se colocando em sintonia com os bons amigos espirituais, né? A Zuleide Carvalho está comentando que está passando por um mal-estar, mas com muita fé tenho orado a Deus e estou conseguindo cuidar do meu marido, que depende de meus cuidados. Deus é maravilhoso. Zuleide, fases difíceis, né, amiga? Que Deus, né, dê forças a vocês, a seu marido. Sabemos que os bons espíritos estão sempre juntos, né, auxiliando. Nessas horas das provas mais duras, né, que a gente tem o amparo da doutrina e sente essa força maior, né? A gente vê nas palavras da amiga Zuleide como ela, né, se mantém, né, serena até diante dos momentos difíceis aí. É duro, né, Zuleide? O Manuel Ramos está dizendo, oração, vetor mais seguro e infalível que transfere toda a nossa essência mais pura em direção aos céus. Muito legal, Manuel, muito bom. A Helena Neves também comentou, né, exatamente, nessa hora a gente conversa com Deus, né, daquilo que foi citado, muito bom. A Sônia Maria também pedindo pelo filho, Ivan, né, que a gente vai fazer uma oração ao final. Deus abençoe a ele, a vocês todos. Vamos continuando então. Aí o Emmanuel diz assim: Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Aqui, amigos, o Emmanuel vai tocar na essência desta lição. Porque até agora ele nos ofereceu o ensinamento sobre os benefícios da oração. Quanto que a oração nos ajuda, quanto que a oração nos tranquiliza, nos fortalece, nos ilumina, nos desperta bons sentimentos. Tudo isso ele já explicou. Mas ele entra agora no ponto essencial da lição. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Então, o que ele quer dizer agora é no sentido de que não importa quanto oramos, quanto louvamos, porque, amigos, pensem comigo, às vezes a pessoa ora o dia inteiro, mas não tem atitude, né, de agir no bem. E eu me recordei, tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que ela diz assim: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. Vejam como é verdade isso. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram. Porque de que adianta orar o dia inteiro se não ajuda ninguém? Lógico que a oração é importante, mas a oração é para nos mover no sentido de agir. A gente faz a oração para se fortalecer, para se iluminar, para agir no bem, né? Então não adianta ficar apenas orando. Então o que Emmanuel está dizendo aqui no sentido de que a oração possa provocar em nós uma transformação moral, né? É quando a doutrina entra em nós. Querida amiga Letícia Matos aqui no Insta também, tudo bem, Letícia? Bem-vinda. A Marina Martins também. Mari, né? Desculpa, Mari Martins, bem-vindas. Então eu digo que há uma diferença, amigos, e todos aqui do Facebook também que vão chegando, muito bem-vindos, viu? Eu digo sempre que há uma diferença entre a gente entrar para a doutrina espírita, né? Quando a gente se adere ao movimento espírita, quando a gente aceita, começa, né, a frequentar a casa espírita, a ler os livros espíritas. Então esse é o primeiro movimento, nós entramos para a doutrina, nós nos tornamos espíritas. Mas é preciso um segundo movimento, é preciso que mais à frente a doutrina entre em nós. Ou seja,
aquilo tudo que a gente vai aprendendo com a doutrina, a gente passe a colocar em prática. A gente passe a vivenciar os ensinos do Cristo na nossa vida. A gente passe a viver dentro, né, das nossas possibilidades, procurando desenvolver paciência, tolerância, fraternidade, compreensão, né? Se a gente não faz esse movimento de transformação íntima, a gente ficou apenas no primeiro estágio. A gente apenas conhece, a gente apenas frequenta, mas a gente não se transforma. Por isso que o Emmanuel disse que Jesus espera, acima de tudo, a nossa renovação espiritual. Aí ele diz na sequência, deixa eu ver aqui no Face, parece que tem algum comentário. A Solange Fontoura aqui também, lá de Itapiranga, Santa Catarina, bem-vinda, Solange. E a Mari Batista está dizendo, é um pouco difícil, mas a gente consegue. Tem toda razão, viu, Mari? Não é porque eu falo que eu faço, né? Eu estou aqui na posição de um papagaio espírita, né? Ouvi isso de um outro expositor, achei muito interessante. Às vezes a gente parece um papagaio espírita, porque a gente repete aquilo que a gente aprende, mas não quer dizer que a gente faz, né? É difícil mesmo, a Mari tem toda a razão. Mas a gente precisa persistir. Ainda bem que a Mari colocou, mas a gente consegue, né? Vamos acreditar nisso. Deixa eu ver aqui, tem mais. A Bruna está dizendo, as práticas não pode apenas ficar nas atividades da casa, mas o nosso dia a dia, com pequenas atitudes com os irmãos, com certeza, né? Sempre lembrando que a família é o primeiro núcleo ali das nossas reais necessidades, né? A Ana Lopes está dizendo, eu entrei num momento muito difícil da minha vida, parecia não ter saída. Estou há 12 anos. Puxa vida, hein, Ana? Mas que bom, né? Parece que agora, né, Ana, com a doutrina espírita, acho que encontrou a luz aí, né, que te dá a força, né, o amparo necessário, a luz aí para clarear os caminhos, né? A Edna Markovic está dizendo, verdade, de nada adianta tanta teoria se não colocada em prática, né, no bem ao próximo, justamente. A Mari Batista é muito gentil, né? Está dizendo aqui, papagaio maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho, viu? A Helena Neves está dizendo, sim, devemos orar com o que vem do coração. É isso, amigos, né? Orar com coração, né? Com sentimentos. E a Lourdes também, né, gentilmente dizendo que bom que você passa para nós tudo que aprende. Muito legal. Obrigado, vocês são muito gentis. Aí o Emmanuel diz assim, se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Lógico, né? Se nós erramos, a primeira coisa é buscar retificar, corrigir, né? Fazer o movimento de recuperar a harmonia da alma, porque quebramos a harmonia na hora do erro, né? E aí, amigos, a gente precisa compreender, lá no livro O Céu e o Inferno, de Kardec, né, um dos livros das obras básicas, no capítulo 7, Kardec apresenta um interessante tópico chamado Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante, né? Código Penal, até meio assustador, né? Código Penal da Vida Futura. E lá Kardec coloca 33 pontos que ele vai explicar as consequências das nossas atitudes no mundo espiritual. De acordo com o que a gente age aqui, ele explica as consequências que o espírito enfrenta na dimensão espiritual após a morte do corpo, para a gente compreender bem que há uma perfeita justiça na lei divina, né? Nada passa despercebido para Deus. Porque muitas pessoas, né, se sentem espertas aqui na Terra. Quantos, né, que desconhecem doutrina espírita e aqueles que agem aí no mal, né, acham que enganam a justiça dos homens, mas perante Deus nada passa despercebido. Porque é simples. Deus colocou em nós
um juiz muito justo, que é a consciência. A nossa consciência registra tudo e nada passa despercebido para nós mesmos. Então somos nós, nossa consciência vai nos cobrar das atitudes equivocadas. Uma hora cai a nossa ficha, né, como a gente diz, bate o arrependimento e aí a gente vai buscar o processo de reabilitação. Então eu falei do livro Céu e Inferno por quê? Porque Kardec comenta lá que quando a gente erra, vamos supor, a gente prejudicou alguém, né, na vida. Um ato assim mais grave, né, agimos mal, levamos alguém a algum prejuízo, agimos mal com alguém. Para a gente se reajustar perante a lei divina e perante a nossa consciência, nós haveremos de passar por um processo de 3 etapas, que seriam: primeira etapa, arrependimento, depois expiação e depois reparação. O que é isso, né? A gente se arrepende primeiro, porque tem espírito que demora para se arrepender. Primeiro se arrepende. A expiação em sequência seria nós enfrentarmos situações análogas, né? mais ou menos semelhantes àquelas que cometemos para com alguém. Do jeito que nós prejudicamos alguém, a gente acaba sofrendo mais ou menos situação semelhante. Não como castigo, mas como uma forma educativa, para que a gente perceba que aquilo é ruim e não venhamos mais agir daquela forma. E por último, a reparação. No lugar do mal que fizemos, façamos então o bem, certo? Aí o Emmanuel diz ainda: se ofendestes a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Ou seja, é lógico, se a gente ofendeu alguém, a gente precisa se retratar com a pessoa, né? A gente precisa se reconciliar. E Jesus no Evangelho, ele diz assim, né, tem uma frase que ele fala, quando a pessoa ia levar a oferta ao altar, né, aquela época que se fazia oferendas a Deus, e ele diz: deixa aí a tua oferta e vá primeiro se reconciliar com o teu adversário, enquanto estás com ele lado a lado. Porque é muito importante que a gente se desculpe com alguém que nós, né, chateamos, ofendemos, agimos mal para com essa pessoa. É muito importante que peçamos perdão o quanto antes, né? E também aquele, se porventura nos ofendeu e vem nos pedir perdão, que perdoemos também, para que a gente resolva as pendências aqui mesmo. Porque, amigos, o que acontece muito é que muitas vezes as pessoas não se perdoam, não se desculpam e carregam mágoas, ressentimentos, e às vezes uma dessas partes desencarna, né? Uma dessas pessoas desencarna e acaba virando um processo obsessivo, né? Volta para vingar-se, volta carregando mágoas, desejando vingança. Então é muito importante que a gente aprenda a se retratar o quanto antes. A Bruna resumiu ali certinho: arrependimento, expiação, reparação. A Irani Zucatelli está dizendo: a consciência cobra. É isso, né? Cobra mesmo. Nossa consciência não deixa passar nada, né, de errado que fizemos. A gente precisa se recuperar disso. A Zaida está dizendo: consciência cutuca, né? É isso aí. A Eliana Neves está dizendo: uma hora a conta chega, né? Justamente. Às vezes demora um pouco, mas chega. E a Joana, bem lembrado aqui, a Joana está lembrando uma frase de Jesus que está até no livro No Céu e Inferno, né? A cada um segundo as suas obras. Essa frase, se eu não estou enganado, ela está no frontispício do livro O Céu e Inferno. Porque ela retrata a justiça divina, né? A cada um segundo as suas obras. Frase simples e profunda, né, Joana? Porque Jesus está dizendo algo muito certo.
cada um vai receber de acordo com o que fez, né? De acordo com o que semeou, vai colher. É muito certo isso, né? Não é nada de castigo, mas a consequência exata, né, das nossas atitudes. A Carolina de Jesus, a Morinha aqui também. Tudo bem, Carolina? Boa noite. Está dizendo aqui que saudade de ver seus vídeos. Puxa, é mesmo? Eu não tenho te visto nas lives. Bem-vinda, viu, Carolina? Obrigado. A Bruna Souza está dizendo: fazermos nossa parte aqui em terra para que no plano espiritual tenhamos menos débitos, né? Menos dor de cabeça, né, Bruna? É isso mesmo. Muito legal. Trabalhando no Flamengo, que legal. Fica difícil para ver, né? Quando der, Carolina, eu tenho um canal no YouTube, é Paulo Eduardo Sampaio, eu deixo salvo todos os vídeos lá no YouTube. Se você quiser, né, de vez em quando buscar algum, sei que não é a mesma coisa que ao vivo, né, online, mas fica lá, tem vários estudos, tá bom? Tudo de bom para você, Carolina. Foi um prazer ter visto você aqui, né, mesmo que virtualmente, fiquei feliz. A Fátima está dizendo: quando o ofendido não quer a reconciliação, ainda podemos sofrer com a obsessão do ofendido se ele falecer antes? Muito boa pergunta da Fátima, né? Aqui no Insta. Porque, vejam, às vezes a gente quer se retratar com a pessoa e ela não quer se reconciliar. Então a Carolina pergunta: será que assim também a gente pode sofrer com essa possível obsessão, né? Essa pergunta é muito boa mesmo, porque, vejam bem, a questão do vínculo, amigos, que a gente estabelece com alguém, do vínculo negativo, né, de duas partes que se desentenderam, cria um vínculo doentio, enquanto as duas partes estão ali trocando pensamentos, né, de ódio, de raiva, de mágoa. Tá um circuito, né, fechado entre as duas mentes. A partir do momento, Fátima, que uma parte se arrepende e deseja se retratar, né, vai até e pede o perdão ou se desculpa, essa pessoa se liberta do problema, entendeu? Porque o importante é nós mantermos o coração tranquilo, livre, não carregarmos mágoas, ressentimentos. Então, a partir do momento que a gente faz o movimento do arrependimento, do desejo da reparação, nós saímos fora do problema. O problema é do outro, entendeu? Então, se o outro não quer se reconciliar, o problema é dele. Ele está carregando agora o problema sozinho, entendeu? Então, a gente está liberado. Lógico que eu não estou querendo dizer com isso que, dependendo da situação, tenhamos que reparar, né? Mesmo que às vezes em vida futura. Dependendo da gravidade do problema, às vezes a gente precisará reparar. Mas estamos libertos momentaneamente do vínculo doentio, certo? Cortamos a ligação mental com aquele que, porventura, não queira nos perdoar. Tá legal? Obrigado, Andréia Fernandes, aí colocando, né, o canal do YouTube aí para aqueles que quiserem, né, que é Paulo Eduardo Sampaio, tá legal? Obrigado, viu? Andréia, que tem assistido sempre os vídeos aí mais antigos, eu fico até admirado de ver as pessoas que buscam, né, vídeos até antigos aí para acompanhar estudos de já mais recuados. Acho muito interesse mesmo, é muito legal isso, né, de querer buscar sempre estudar, né? A Arnilda Klettenberg está dizendo: rezar pela pessoa que um dia fez mal para você. Muito bom também, viu, Arnilda? Muito bem lembrado, né? Porque Jesus disse, dentre aquelas recomendações, quando Jesus fala: amai os vossos inimigos, ele diz também: orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam, né? Então, muito bem lembrado pela Arnilda, que a gente desenvolva o hábito de orar pelos chamados, né, inimigos, que na verdade não deveríamos considerar como inimigos. Orar por todos aqueles que ainda estão enfermos da alma, né, e não aprenderam ainda a agir de forma melhor. Tá legal?
Continuando, a lição é um pouco longa, né? Vamos continuar aqui. Ele diz assim: se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. Olha que bonito, né? Se desviamos da senda reta, ou seja, agimos mal. Quando a gente age mal, a gente como que pega um caminho errado. Porque, entendamos assim, nós estamos no caminho que leva a Deus, né? Caminho do bem. Esse caminho vai nos conduzindo a Deus devagarzinho. A gente vai desenvolvendo virtudes, a gente vai reencarnando, aprendendo mais, sendo melhor a cada nova reencarnação, caminho para Deus. Mas as horas que a gente age mal, que a gente esquece a lei de Deus e prejudica alguém, ofende alguém, somos injustos com alguém, enganamos alguém, falamos mal de alguém, é como se a gente pegasse um atalho e deixasse o caminho que leva a Deus. Erramos o caminho. E isso nos faz lembrar a parábola do filho pródigo, não é? O filho pródigo, quando pediu a parte da herança ao pai, diz a parábola, ele deixou a casa do pai. Simbolicamente é isso. O filho pródigo foi distante de Deus, ele se afastou de Deus, agindo mal com esse pedido da herança, que ele queria gastar o dinheiro do pai de forma irresponsável, leviana, né? Mas chegou um momento que esse filho pródigo começou a passar fome. E ele pensou, os empregados de meu pai têm comida boa, têm lugar bom para dormir, têm onde morar, né, convivem bem, e eu estou aqui passando fome, eu vou voltar. Então ele volta e o pai o recebe de braços abertos. Aquele pai da parábola estava simbolizando Deus. Deus que está sempre, né, entre aspas, de braços abertos a nos acolher. Todas as vezes que deixamos o caminho do bem, mas nos arrependemos e queremos voltar. Então, nesse sentido, Deus sempre nos espera de braços abertos. Não tenhamos pensamentos, porque muitas pessoas às vezes pensam assim, Deus está muito triste comigo, eu errei muito, eu acho que Deus está muito chateado comigo. Meus amigos, minhas amigas, retirem esse pensamento da mente de vocês, se vocês pensam assim. Deus não se chateia conosco. Deus não se entristece, não fica nervoso conosco, jamais. Deus nos ama imensamente e Ele sabe que nós, às vezes, erramos. Porque Deus, foi Ele quem nos deu a liberdade de escolha. Se Ele permitiu que nós escolhêssemos o que fazer, Ele sabia que em determinados momentos faríamos escolhas equivocadas. Então não seria justo Ele ficar chateado se Ele deu liberdade de escolha. Mas Ele quer que nós façamos escolhas melhores. Então Ele deixa a gente escolher mal, a gente encontra as consequências duras do erro cometido, a gente se arrepende, volta, só que quando a gente volta para o caminho do bem, a gente volta mais forte, a gente volta com mais aprendizado, com mais bagagem, e a gente sabe que aquele caminho é ruim, aquele a gente não pega mais. Vocês estão entendendo? A gente vai se fortalecendo e cada vez mais evitando os erros. Então Deus quer isso, que a gente escolha o caminho do bem, livres, sem pressão. Deus não pressiona, Ele deixa escolher. Porque a hora que a gente escolher o caminho do bem por vontade própria, é isso que Ele espera de nós, que nós queiramos agir no bem por nossa vontade. Aí sim, estaremos comungando com as suas leis de amor. Aí o Emmanuel diz, se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Porque quando a gente erra, a gente se desarmoniza, a gente perde aquela harmonia da alma, a gente fica perturbado, né?
Quantas vezes que a gente está naquelas fases ruins, que a gente está errando muito, a gente se sente mal, né? A gente se sente a pior das pessoas às vezes. Mas é preciso se harmonizar de novo. E a gente consegue. Basta não nos culparmos tanto. A gente precisa trabalhar o auto-perdão. A gente precisa entender que todos erramos. Por isso Jesus disse naquele episódio da mulher adúltera: quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Todos foram embora, todos erramos. Então, quando a gente erra, não nos cobremos, não vamos nos torturar por isso, sabe? Não vamos exigir tanto de nós. Mas, lógico, façamos um esforço para retornar a um caminho melhor, né? Que a gente busque se harmonizar de novo. Tudo bem, amigos? Mas tem mais ainda, tá? Só vamos dar uma pausa aqui para ver alguns comentários. Fernanda Peixinho, bem-vinda, se não me engano, amiga lá de Portugal, né, Fernanda? Bem-vinda. O Bruno aqui bronzado também dizendo palavras muito importantes, que legal. A Helena Neves também aqui fazendo seu comentário aí. A gente só aprende errando. Olha, Helena, eu acho que a gente não aprende só errando, mas aprende também errando, né? Porque às vezes a gente pode aprender também seguindo o bom caminho, mas com os erros aprendemos muito, né? Gorete Curtis também concordando, pura verdade. A Viviane Monteiro, né? Sábias palavras, legal. A Edna, gratidão por esse banquete espiritual. É verdade, né? O Emmanuel nos oferece um banquete espiritual, né? Muito legal mesmo. A Bruna Souza está dizendo, o sentimento de culpa é um martírio. Pois é, né? A culpa, às vezes, ela nos deixa estagnados, né? A gente sente paralisados, às vezes sem forças para prosseguir. E a gente precisa entender que é preciso avançar. Erramos, nós teremos outras oportunidades. Sigamos à frente. Não fiquemos presos ao passado. Porque tem pessoas que ficam se torturando pelo que passou, pelo que errou. E nesse ponto, eu me recordo de uma fala do Chico Xavier que ele diz assim, que ele disse, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Quer dizer, esqueça o que passou. No momento certo a gente repara. Esqueçamos os erros passados e enxerguemos daqui para frente, né? O que eu posso fazer de melhor agora? E sigamos à frente. O Emmanuel diz aqui ainda, se abrigastes a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Aqui é importante esse ponto, amigos, porque o Emmanuel está dizendo que às vezes a gente acalenta a revolta em nós, né? Somos tomados de um sentimento de revolta. Eu perguntaria a vocês, quando que a gente tem esse sentimento de revolta? Por que ficamos revoltados? Parem para pensar. Eu diria que nós ficamos revoltados quando a gente sente que nós fomos injustiçados. Porque, vejam bem, para você se revoltar, você vai pensar que tem coisa errada. É aquele momento que a pessoa diz assim, por que comigo? Não é? A pessoa fala assim, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? É revolta, né? Por que tinha que acontecer isso na minha vida? Por que não é na vida do meu vizinho? Por que essa doença comigo? Isso é revolta. Então a gente se revolta muitas vezes por nos sentirmos injustiçados. E isso a Edna já está colocando. Mas não existe injustiçado, não é? Orgulho também está colocando a Ana Lúcia, bem colocado. Porque a gente não quer reconhecer que temos culpa, temos falha. Aquilo que nos acontece, de algum modo, nós fomos os causadores.
como a Edna bem já adiantou, tem uma frase que diz: no mundo há muitas injustiças, mas não há injustiçado. Olha que interessante essa frase. Porque quando a gente olha para a vida da humanidade terrena, da humanidade terrestre, a gente enxerga muitas injustiças, né? Pessoas boas que sofrem, pessoas boas, caridosas, que são injustiçadas, que são enganadas, que são maltratadas. Por quê? Né? Pode parecer injustiça, mas é uma aparente injustiça. Porque nós precisaríamos ver, amigos, as existências passadas daquela pessoa boa de hoje que aparentemente está sendo injustiçada. Se nós pudéssemos ver o passado das reencarnações desta pessoa, com certeza encontraríamos a explicação da aparente injustiça. Por isso diz, há injustiças, mas não há injustiçado. A pessoa está recebendo de volta a consequência dos seus erros passados. Lei de causa e efeito, né? Então, para a gente entender que a revolta nunca é boa. Revoltar-se mostra insubmissão perante as leis de Deus. É como se a gente dissesse a Deus que ele está errado, que ele não está vendo o que nós estamos enfrentando. É aquela ideia de insubmissão, né? Então é preciso tomar cuidado com isso. Aí ele diz assim: em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Aqui, amigos, é interessante o seguinte: os espíritos dizem sempre que a oração ela é um poderoso auxiliar em todos os momentos da vida. Mas vejam bem, poderoso auxiliar. Porque a oração não resolve por si só os problemas da vida. Não adianta orar o dia inteiro que não vai resolver. Por quê? A prece é para despertar em nós a força para reagir, para lutar por condição melhor, para mudar os caminhos equivocados que temos buscado na vida, para agir no bem, né? Para lutar para melhorar a condição de vida que temos. Então vamos supor, a gente está enfrentando um momento difícil. Não adianta ficar orando para Deus resolver os nossos problemas. É preciso agir, né? Buscar soluções, pedir ajuda, buscar formas de melhorar aquele problema. Então é lógico, a primeira coisa é a oração, pedindo forças para Deus. Olha, Deus, me ampare, me sustente, me dê luz para saber o que fazer. A prece nesse sentido, auxiliar para que a gente empreenda as ações necessárias. E não fiquemos apenas, né, orando, esperando cair o milagre do céu. Aí o Emmanuel diz: o Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Ou seja, Jesus vai nos ajudar, mas é preciso fazer a nossa parte. Ajuda-te e o céu te ajudará, né? É preciso a nossa parte primeiro. E o Emmanuel encerra a lição dizendo: nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Ou seja, com outras palavras, continuemos orando da forma como bem achamos, né? Quer sejamos espíritas, católicos, evangélicos, façamos a oração do nosso modo, não importa. Mas que não fiquemos apenas na oração. Que a oração seja o gatilho
para a gente empreender ações novas, para que a gente encontre forças, bom ânimo, para mudar de vida, para transformar a situação. Que a prece seja apenas aquele primeiro ponto de partida, né? E que a gente se esforce para fazer as mudanças necessárias. Por isso Kardec define o verdadeiro espírita dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, o bom espírito é aquele que luta dia a dia para se tornar alguém melhor, que busca a oração, sim, todos os dias, buscando força, inspiração, coragem, né? E a partir da prece se dedica a cada dia a uma vida melhor. Tudo bem, amigos? Assim a gente encerra a lição de Emmanuel. Vamos ver aqui mais alguns comentários para a gente encerrar. A querida amiga Thaís Del Rey está dizendo: muitas vezes precisamos refazer o mesmo caminho para despertar e assimilar os erros e acertos para prosseguir. Muito bonito, Thaís, é isso mesmo, né? Às vezes a gente precisa refazer o mesmo caminho, a gente poderia entender a fala da Thaís até com as reencarnações, né? Quantas vezes precisamos voltar várias vezes para aprender aquela lição, né, Thaís? Assimilar e prosseguir mais confiantes. Muito bom. A Edna disse: essa frase é tudo que precisamos para ser feliz, né? Aquela que citamos, creio que é do Chico, né? Muito importante. A Helena Neves dizendo: pois é, meu irmão, seja a gente acerta tudo, não se lembra que Deus existe. Entendi, né? Ficou meio truncado aqui, acho que a leitura da frase que fiz, né? Mas deu para entender, né? Às vezes a gente pensa, né, que Deus não está vendo a nossa vida, Deus nos acompanha de perto, sabe tudo que acontece conosco, né? A Regina dizendo também: temos um passado obscuro. Pois é, a gente tem ciência disso, né? A Mari Batista dizendo que a prece é o alimento da alma para a jornada do dia. Muito legal. A Rose aqui no Insta, né? A Luci Faria está dizendo que sentiu falta das cachorrinhas. É verdade, hoje elas estão mais quietinhas, viu? Eu ouvi só um latidinho rápido aqui, acho que não passou cachorro na rua hoje. A Rose dizendo: lindo estudo, confesso que estava precisando dessa lição de hoje. Que bom, né, Rose? Tem lições que vêm na hora certa, né? Muito legal. A Graça dizendo: abençoada noite, assim seja. A Thaís: ter fé e esperança, mas também coragem e força para lutar. Muito legal. A Helena Neves também, muito lindo esse estudo. A Joana Scarpellini, Gorete Cantes, a Silmara Simões, a Cloricido Carmo. Que legal, né? A Márcia Lima aqui também. Gratidão. Deise Florencio, a Lourdes Galvani, também não ouviu as cachorrinhas. A Arnilda Klettenberg, Ercília Machado. Muito bom, viu? Minhas amigas, queridas, amigos, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A Bruna está comentando da postagem das fotos dos cachorrinhos, né? E essa postagem, viu, Bruna, ela é antiga. Alguma pessoa foi lá na minha página do Face, curtiu, aí ela voltou, né? Voltou para o Face divulgou novamente, porque muitos não tinham visto, né? Eu postei lá a foto dos cachorrinhos. Infelizmente tinha um lá que já nos deixou, mas é isso aí, né? Uma belezinha os cachorrinhos, né? A Mônica Rovigatti dizendo aqui: quanto mais oramos, mais identificamos a ajuda recebida do alto. Muito legal, né, Mônica? É isso mesmo. A oração nos faz sentir mais a presença de Deus em nós. Muito legal. Vamos então fazer a nossa oração final, minhas amigas e amigos. Convido aqueles que quiserem, coloquem a sua água para fluidificar, né? Obrigado, Regina. Teve pedidos aqui hoje, né? Que a gente possa orar por todas essas famílias que precisam de amparo,
pelos irmãos do Rio Grande do Sul também, que continuam precisando muito do auxílio, das orações, do auxílio material também, principalmente, né? Rogamos a Deus, nosso Pai, que nossa vibração desse momento possa ser direcionada àqueles que mais precisam, que nós possamos doar de nós nessa hora muito amor, o desejo de paz por toda parte, principalmente aos irmãos do Rio Grande do Sul, que nossa vibração seja de muita força, coragem, esperança, fé em Deus, que esses irmãos perseverem com bom ânimo, que a luz do alto recaia sobre eles como um bálsamo de força, de coragem. Por todos esses lares que pediram, pelos hospitais, por toda parte, que os bons espíritos amigos possam visitar esses que sofrem, que enfrentam provas mais duras, que eles sintam a presença amiga dos benfeitores espirituais e que nós possamos doar de nós também o desejo de que eles sintam-se amparados, recebam nossas vibrações de muita paz, de muita coragem, de muito amor em seus corações. Que Deus abençoe esse planeta Terra tão carente de paz e que cada um de nós, amigos, que estamos já aprendendo um pouquinho do Evangelho de Jesus, possamos ser mais um instrumento da paz na Terra. Todos nós que já sentimos a luz que ilumina nossos pensamentos, que nos move no sentido de sermos úteis, que busquemos a cada dia semear palavras de amor, endereçarmos frases de esperança, estendermos a mão àqueles que mais precisam. E acima de tudo, amigos, termos um pouco mais de tolerância com nossos irmãos em humanidade. Sejamos um pouco mais fraternos, mais pacientes. Esforcemo-nos por perdoar. O mundo precisa muito de paz. E Jesus já disse que a terra renovada será habitada por espíritos pacíficos. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Trabalhemos, amigos, por conquistarmos a paz em nós. Não revidemos as atitudes maldosas que porventura recebamos. Não vamos agir como o agressor. Tenhamos a paz em nós. Entendamos que convivemos com irmãos doentes da alma. A terra está cheia de enfermos espirituais. Que sejamos nós aqueles que estendem a mão, que toleram mais, que são fraternos. E que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz a todos. Que Deus, nosso Pai, nos envolva com seu amor, com a sua luz divina, para que a gente persevere nesse caminho de redenção, buscando transformar o homem velho em alguém mais voltado para o Evangelho de Jesus. Que sejamos bons cristãos e bons espíritas. Que assim seja. Muito obrigado. Quantas amigas e amigos aqui acompanhando o estudo conosco. Que alegria perceber a presença de vocês. Eu fico imensamente feliz por ver há quanto tempo, né, estamos estudando, quantos meses, anos até, e sempre a presença de vocês
contribuindo aqui para que esse estudo continue, né? Para que a gente não caia aí no desânimo, para que a gente leve à frente essa busca de aprendizado, de transformação, de aprendermos mais com Jesus e com esses benfeitores da espiritualidade. Deus abençoe a cada um de vocês, o seu lar, a sua família. Sigam firmes, amigos, com muita fé, com muita esperança, que nós vamos aproveitar esta existência de forma muito boa, tenho certeza, que esses estudos possam contribuir para que a gente se transforme verdadeiramente, para que a gente, ao desencarnar, né, lá na frente, espero que demore, quando chegar o nosso momento de voltar à pátria espiritual, que possamos olhar para trás e dizer: eu aproveitei essa existência, eu aprendi algo de bom desta vez, eu vou voltar melhor do que cheguei. Que desejo isso a todos, que essas lições não fiquem apenas na nossa mente, não seja apenas conhecimento que não leve a nada, mas que seja conhecimento que transforma, que nos ajude a sermos alguém melhor a cada dia. Muita paz, até o próximo encontro, gratidão por tantas mensagens, né, pelo carinho de vocês, sempre tão fraternas e fraternos amigos. Muito obrigado de coração. Fiquem com Deus e o meu abraço fraterno a todos.